Instrução Normativa número 128. Paramos no artigo 49. Observado o disposto nas seções 4 e 10 deste capítulo, para fins de inclusão, alteração ou tratamento de extemporaneidade no CNIS do vínculo empregatício urbano ou rural, com admissão anterior à data da instituição da carteira de trabalho digital e que permaneceu ativo a partir desta data, estando encerrado ou não, na data da análise, a comprovação junto ao INSS, far-se-á da seguinte forma. Inciso 1. Para o período do vínculo até o dia anterior à instituição da carteira de trabalho digital, o exercício de atividade poderá ser comprovado por um dos documentos em meio físico contemporâneos previstos no artigo 48. Inciso 2. Para o período do vínculo a partir da data da instituição da carteira de trabalho digital, inclusive para os eventos de alteração contratual e rescisão, na comprovação do exercício de atividade, deverá ser aplicado no que couber o contido no artigo 46. Parágrafo 1. Na situação prevista no inciso 1 do caput, no caso de contrato de trabalho intermitente, o documento apresentado deverá conter ou ser complementado por outro que comprove ao INSS os períodos efetivamente trabalhados durante a vigência do vínculo empregatício. Parágrafo 2. Na situação prevista no inciso 2 do caput, no caso de contrato de trabalho intermitente, aplica-se o contido no artigo 47. Parágrafo 3. No caso do empregado cumprir somente o previsto no inciso 1 do caput, o INSS reconhecerá o período de exercício de atividade até, no máximo, a data anterior à instituição da carteira de trabalho digital. Artigo 50. A partir da substituição da GFIP pelo E-Social, conforme cronograma de implantação previsto em ato específico, será considerada pelo INSS a remuneração de empregado urbano ou rural, inclusive aquele com contrato de trabalho intermitente, informada pelo empregador mediante registro de evento eletrônico no E-Social. Parágrafo 1. Observado o disposto nas seções 4 e 10 deste capítulo, nos casos em que o empregado identificar que não consta remuneração no CNIS ou que este apresenta remuneração informada pelo empregador com dado divergente da situação fática, a comprovação da efetiva remuneração junto ao INSS para fins de atualização do CNIS far-se-á por: inciso 1. Contra-cheque ou recibo de pagamento emitido pelo E-Social contemporâneo ao período que se pretende comprovar, que deverá conter, além dos dados relativos às parcelas de remunerações, a linha A, identificação do empregador e do empregado, a linha B, competência ou período a que se refere o documento, e a linha C, número do recibo eletrônico emitido pelo E-Social. Inciso 2. Rol de documentos disposto no artigo 19b do RPS. Parágrafo 2. Os documentos elencados no inciso 2 devem formar convicção quanto à competência ou período que se pretende comprovar, remuneração auferida, bem como serem contemporâneos aos fatos a serem comprovados. Artigo 51. Observado o disposto nas seções 4 e 10 deste capítulo, a comprovação junto ao INSS para fins de atualização do CNIS da remuneração relativa ao vínculo do empregado urbano ou rural, inclusive aquele com contrato de trabalho intermitente anterior à substituição da GFIP pelo E-Social, conforme cronograma de implantação previsto em ato específico, far-se-á por um dos seguintes documentos em meio físico. Inciso 1. Ficha financeira. Inciso 2. Anotações contemporâneas acerca das alterações de remuneração constantes da CP ou da CTPS, realizadas até a data da instituição da carteira de trabalho digital, que poderão ser utilizadas apenas com anuência do filiado, ou, inciso 3, original ou cópia autenticada da folha do livro de registro de empregados ou da ficha de registro de empregados em meio físico, contendo anotações do nome do filiado e das remunerações, acompanhada de declaração fornecida pela empresa, devidamente assinada e identificada por seu responsável, sendo que as remunerações poderão ser utilizadas apenas com anuência do filiado. Artigo 52.
O INSS, com base nos procedimentos e disposições previstas nesta subseção, poderá efetuar a atualização do CNIS. Subseção 2. Das particularidades e da comprovação do tempo de contribuição no serviço público. Artigo 53. Para os efeitos dessa subseção, especificamente no que diz respeito à comprovação do período de atividade no serviço público, bem como a caracterização do regime previdenciário a que pertence o agente público, com a finalidade de cômputo no RGPS ou emissão de certidão de tempo de contribuição, CTC, observada a orientação normativa número 2, de 31 de março de 2009, da Secretaria de Políticas de Previdência Social, entende-se por: inciso 1, regime próprio de previdência social, RPPS. É o regime de previdência estabelecido no âmbito de cada ente federativo até 13 de novembro de 2019, data da publicação da emenda constitucional número 103 de 19, que assegure por lei a todos os servidores titulares de cargo efetivo os benefícios de aposentadoria e pensão por morte previstos no artigo 40 da Constituição Federal de 88, observado o inciso 1 do artigo 54. Inciso 2. RPPS em extinção. O RPPS do ente federativo que deixou de assegurar em lei os benefícios de aposentadoria e pensão por morte a todos os segurados, mantendo a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos, bem como daqueles cujos requisitos necessários à sua concessão foram implementados anteriormente à vigência da lei. Inciso 3. RPPS extinto. Considera-se extinto o RPPS do ente federativo que teve cessada a responsabilidade pela concessão e manutenção de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, ressarcimento de contribuições ou da complementação de benefícios ou que utilizaram a totalidade do valor de suas reservas para o cumprimento das obrigações do RPPS em extinção. Inciso 4. Unidade gestora. É a entidade ou órgão único de natureza pública de cada ente federativo, abrangendo todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais que tenha por finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do RPPS, incluindo a arrecadação e gestão de recursos e fundos previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários. Inciso 5. Cargo público. É o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor, sendo criado por lei com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Inciso 6. Cargo público efetivo. Cargo público efetivo é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades específicas definidas em estatutos dos entes federativos cometidas a um servidor aprovado por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos. Inciso 7. Cargo em comissão. Destina-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, a ser preenchido por servidor de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Inciso 8. Emprego público. Identifica a relação funcional trabalhista, conjunto de encargos de trabalho ocupados por agentes contratados para desempenhá-los sob o regime da CLT. Inciso 9. Função pública. É a atividade em si mesma, conjunto de encargos de natureza pública, abrangendo inclusive a função temporária e a função de confiança. Inciso 10. Agente público. É todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função no âmbito da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Inciso 11. Servidor público efetivo. É o ocupante de cargo público provido por concurso público nos moldes do inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal de 88, que é regido por um estatuto. Inciso 12.
Empregado público. Ocupa emprego público também provido por concurso público nos moldes do inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal de 88, sendo subordinado ao regime jurídico da CLT e vinculado, consequentemente, ao RGPS. Inciso 13. Contratado temporário. Exerce função pública não vinculada a cargo ou emprego público, sendo contratado por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal de 88, nos casos, condições e prazos previstos em lei. E inciso 14. Servidor público militar. Nos termos da Constituição Federal de 88, é o membro das Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, conforme o caput e parágrafo 3 do artigo 142 da Constituição Federal de 88, e no âmbito estadual ou distrital, integra a Polícia Militar ou o Corpo de Bombeiros Militar do Estado ou do Distrito Federal. Artigo 54. Em relação ao regime próprio de previdência social, RPPS, instituído no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, até 13 de novembro de 2019, data da publicação da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Inciso 1. Considera-se instituído o regime próprio de previdência social a partir da vigência da lei, em sentido estrito, do Estado ou do município que estabeleça o regime previdenciário local, não podendo ser consideradas, para esse fim, as normas de aposentadoria e pensão por morte constantes da Constituição Federal, de constituições estaduais ou de leis orgânicas municipais, nos termos do parecer CJ/MPS/N 3165 de 29 de outubro de 2003, publicado no Diário Oficial da União de 31 de outubro de 2003. Inciso 2. Considera-se instituído o RPPS na forma do inciso 1, independentemente da criação de unidade gestora ou do estabelecimento de alíquota de contribuição, observadas as condições estabelecidas na própria lei de criação. Inciso 3. Quando os benefícios de aposentadoria e pensão por morte estiverem previstos em leis distintas, considerar-se-á instituído o RPPS na data da vigência da lei mais recente que estabeleça a concessão de um desses benefícios. Inciso 4. Se a lei instituidora do RPPS, editada até 12 de novembro de 2019, contiver previsão de sua entrada em vigor 90 dias depois de sua publicação, intervalo de tempo necessário para a cobrança das contribuições dos segurados, mantém-se nesse período a filiação dos servidores e o recolhimento das contribuições ao Regime Geral de Previdência Social, RGPS. E, inciso 5, os servidores titulares de cargo efetivo, não amparados por regime próprio de previdência social, instituído até 12 de novembro de 2019, são assegurados obrigatórios do RGPS. Artigo 55. Considera-se em extinção o RPPS do ente federativo que deixou de assegurar em lei os benefícios de aposentadoria e pensão por morte a todos os servidores titulares de cargo efetivo por ter, inciso 1, vinculado por meio de lei todos os seus servidores titulares de cargo efetivo ao RGPS. Inciso 2. Revogado a lei e os dispositivos de lei que asseguravam a concessão dos benefícios de aposentadoria ou pensão por morte aos servidores titulares de cargo efetivo. E, inciso 3, adotado em cumprimento à redação original do caput do artigo 39 da Constituição Federal de 88, o regime da CLT como regime jurídico único de trabalho para os servidores até 4 de junho de 98, data da publicação da Emenda Constitucional número 19 de 98, e garantido em lei a concessão de aposentadoria aos servidores ativos amparados pelo regime de extinção e de pensão a seus dependentes. Artigo 56. É vedado o estabelecimento retroativo de direitos e deveres em relação ao RGPS, permanecendo sob a responsabilidade do RPPS em extinção o custeio dos seguintes benefícios. Inciso 1.
os já concedidos pelo RPPS. Inciso 2. Aqueles para os quais foram implementados os requisitos necessários à sua concessão. Inciso 3. Os decorrentes dos benefícios previstos nos incisos 1 e 2. E, inciso 4, o ressarcimento ou complementação de aposentadorias e pensões por morte aos que tenham contribuído acima do limite máximo do RGPS, vedada a concessão concomitante dessas prestações nos termos do artigo 34 da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Parágrafo único. Além dos benefícios previstos nos incisos 1 a 4 do caput, o RPPS em extinção, na hipótese do inciso 3 do artigo 55, será responsável pela concessão dos benefícios previdenciários aos servidores estatutários, ativos, remanescentes e aos seus dependentes. Artigo 57. O servidor que tenha implementado os requisitos necessários à concessão de aposentadoria proporcional pelo RPPS até a data da lei de extinção do regime, permanecendo em atividade, vincula-se obrigatoriamente ao RGPS, sendo-lhe assegurado o direito aos benefícios previdenciários deste regime, desde que cumpridas as condições nele estabelecidas. Artigo 58. A cobertura previdenciária mínima de aposentadoria e pensão exigida do RPPS até o início da vigência da medida provisória número 1723, de 29 de outubro de 98, convertida na lei número 9717, de 27 de novembro de 98, podia ser prestada de forma direta, indireta ou mista. Parágrafo único. Para fins do previsto no caput, entende-se por indireta, inciso 1, direta, quando prestada pelos próprios entes federativos, União, Estados, Distrito Federal ou municípios. Inciso 2, indireta, que é quando é prestada por entidades conveniadas ou consorciadas. E, inciso 3, mista, quando prestada tanto pelo ente federativo quanto pela entidade conveniada ou consorciada, com um dos benefícios, geralmente o de aposentadoria, assegurado diretamente pelo ente federativo, e o outro, geralmente a pensão, prestado por outra entidade, seja um instituto previdenciário ou a Previdência Social Urbana, em decorrência de regime especial de contribuição. Artigo 59. A partir de 30 de outubro de 1998, data da publicação da medida provisória número 1723, esse modelo de gestão compartilhada por órgãos e entidades de diferentes esferas federativas foi superado, vedando-se o pagamento de benefícios mediante convênio ou consórcio entre estados e municípios e entre municípios. Parágrafo único. A manutenção dos convênios após a publicação da medida provisória número 1723, de 29 de outubro de 98, não invalida os RPPS, os quais devem ser considerados existentes desde que atendidos os seus requisitos próprios, notadamente a sua instituição por lei local e a previsão de cobertura dos benefícios de aposentadorias e pensões. Artigo 60. O RPPS oferecerá cobertura exclusiva a todos os servidores públicos titulares de cargo efetivo, bem como os membros da magistratura do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos Tribunais de Contas de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações e a seus dependentes. Parágrafo 1. A vinculação do servidor ao RPPS dar-se-á pelo exercício das atribuições do cargo de que é titular, nos limites da carga horária que a legislação local fixar. Parágrafo 2. Quando houver exercício concomitante de cargo efetivo com outro cargo não efetivo, desde que haja compatibilidade de horários, haverá o vínculo e o recolhimento ao RPPS pelo cargo efetivo e ao RGPS pelo cargo em comissão. Artigo 61. Até 15 de dezembro de 1998, data anterior à publicação da Emenda Constitucional número 20 de 98,
O agente público, independentemente de regime laboral ou da forma de remuneração, neles incluídos o ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de cargo temporário, inclusive de mandato eletivo e de emprego público, poderiam estar vinculados à RPPS que assegure, no mínimo, aposentadoria e pensão por morte, nos termos definidos em lei do ente federativo. Artigo 62. A partir de 16 de dezembro de 98, data da publicação da Emenda Constitucional número 20 de 98, o RPPS passou a abranger exclusivamente os servidores públicos titulares de cargo efetivo ou militares do ente federativo de suas autarquias ou fundações de direito público, sendo expressamente submetidos ao RGPS o servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, os empregados públicos e os titulares exclusivamente de cargo em comissão ou de outro cargo temporário. Parágrafo 1. O servidor titular de cargo efetivo amparado por RPPS, nomeado para o exercício de cargo em comissão, continua vinculado exclusivamente a esse regime previdenciário, não sendo devidas contribuições ao RGPS sobre a remuneração correspondente ao cargo em comissão. Parágrafo 2. Quando houver acumulação de cargo efetivo com cargo em comissão, com exercício concomitante e compatibilidade de horários, haverá o vínculo e o recolhimento ao RPPS pelo cargo efetivo e ao RGPS pelo cargo em comissão. Parágrafo 3. Vedada a adesão de novos segurados e a instituição de novos regimes dessa natureza, aos segurados de regime de previdência aplicável a titulares de mandato eletivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que se retiraram desses regimes aos quais se encontravam vinculados, na forma e no prazo previsto no artigo 14 da Emenda Constitucional número 103 de 2019, aplica-se o RGPS no exercício do mandato eletivo, desde que não se trate de servidor público filiado ao RPPS, afastado do cargo efetivo para o exercício desse mandato. Artigo 63. São vinculados ao RPPS, desde que expressamente regidos pelo Estatuto dos Servidores do Ente Federativo, o servidor estável, abrangido pelo artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, e o admitido até 5 de outubro de 88, que não tenha cumprido naquela data o tempo previsto para a aquisição da estabilidade no serviço público. Artigo 64. O aposentado por qualquer regime de previdência que exerça ou venha a exercer cargo em comissão, cargo temporário, emprego público ou mandato eletivo vincula-se obrigatoriamente ao RGPS. Artigo 65. O servidor público vinculado à RPPS que exercer concomitantemente mandato eletivo no cargo de vereador por haver compatibilidade de horários, conforme o inciso 3 do artigo 38 da Constituição Federal de 88, será obrigatoriamente filiado ao RGPS em razão do cargo eletivo, devendo contribuir para este regime sobre a remuneração recebida pelo exercício do mandato eletivo e para o RPPS sobre a remuneração recebida pelo exercício do cargo efetivo. Artigo 66. Em relação à cessão do servidor público civil ou militar, artigo 66. Em relação à cessão do servidor público civil ou militar, amparado por RPPS, para outro órgão ou entidade, devem ser consideradas as seguintes situações. Inciso 1. Até 15 de dezembro de 98, véspera da publicação da Emenda Constitucional número 20, o servidor público cedido filiava-se ao RGPS, caso não fosse amparado por RPPS no órgão cessionário ou requisitante relativamente à remuneração recebida neste órgão ou entidade. Inciso 2. A partir de 16 de dezembro de 98, data da publicação da Emenda Constitucional número 20, de 28 de novembro de 99,
véspera da publicação da Lei nº 9876 de 99, o servidor público cedido filiava-se ao RGPS relativamente à remuneração recebida da entidade ou do órgão cessionário ou requisitante, ressalvado o cedido, ou requisitado para outro órgão público integrante da mesma esfera de governo, amparado pelo RPPS, que permanecia vinculado a esse regime. Inciso 3. De 29 de novembro de 99, data da publicação da Lei 9876 de 99, até 29 de julho de 2000, permanecia vinculado ao regime de origem para o qual eram devidas as suas contribuições, desde que o regime previdenciário do órgão cessionário ou requisitante não permitisse sua filiação na condição de servidor cedido. E, inciso 4, a partir de 29 de julho de 2000, em decorrência da medida provisória número 243-21, de 25 de agosto de 2000, que acrescentou o artigo 1A da Lei nº 9717 de 98, permanece vinculado ao regime de origem.